Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos hoje celebrando a festa de uma importante santa da igreja, que foi Santa Escolástica, irmã de São Bento. Ambos nasceram, no tempo muito próximo um do outro. Estamos falando da metade do século IV, século V. E ali, Santa Escolástica, tendo uma vida toda voltada aos seus estudos, perdeu muito cedo a sua mãe, e seu pai, então, para educá-la, a colocou nas escolas. Por isso, esse termo usado, escolástica, aquela que é das escolas. Até então, não era tão comum as jovens conseguirem tanta formação, a não ser buscando estas formações nas escolas católicas voltadas para a vida consagrada. E ali Santa Escolástica pôde, então, se dedicar e buscar um único esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Cresceu de virtude em virtude e rapidamente foi alcançando a santidade. São Bento, seu irmão, também transformou a igreja. Uma vez que havia estudado nas escolas de Roma, São Bento pôde, então, fundar um novo estilo de vida à igreja. Até então nós tínhamos os eremitas. Um eremita é aquele que sozinho busca uma vida de oração e contemplação. Com os mosteiros, os eremitas passariam a se unir em comunidade. Então, ter uma vida em comunidade com um único ideal, a busca da santidade. Então, os mosteiros eram mini-cidades. E a ordem feminina de São Bento é justamente a ordem das monjas, fundada por Santa Escolástica. Assim, o objetivo era essa busca da oração comum, da vida comum, da fuga do mundo para uma vida de santidade. Alguns privilégios em estar em comunidade. A vida em comunidade, tanto nos conventos quanto nos mosteiros, podem e proporcionam uma espiritualidade mais elevada. Mais meditações, diferentemente de uma vida puramente eremítica, contato com mais sacerdotes, possibilidade de confissões, de rezar o ofício divino em comum. Então a vida religiosa na igreja tem a sua graça, tem aquilo que é dom especial de Deus, é uma vocação que conduz a uma vida de perfeição e santidade. E assim viveu Santa Escolástica. O que sabemos de sua vida é relatado pelo martirológio e pelos escritos de São Gregório. E nesses escritos, ele relata a morte de Santa Escolástica. Ela, muito santa, a sua morte se deu da seguinte forma. Sabendo que em pouco tempo passaria desse mundo aos céus, como era o seu costume, ela se reunia uma vez por ano com seu irmão. Então juntava-se, São Bento descia do seu mosteiro com alguns monges, Santa Escolásticas com algumas monjas, para que pudessem, uma vez no ano, se reunir e ali conversar durante todo o dia sobre a sua vida espiritual, ambos grandes místicos da igreja. E narra São Gregório que São Bento nunca dormia fora do mosteiro. Então era como ele sair para às vezes visitar Santa Escolástica ou visitar alguém, alguma necessidade, porque os monges buscam sua santificação numa vida recolhida de silêncio, Então não é possível uma vida monacal, um monge estando sempre fora do mosteiro. Então, às vezes que São Bento saía, havia um motivo grave. E, como comum acordo, visitava sua irmã, combinava-se para visitar em uma casa, passar uma tarde com sua irmã. Eis que, após longos diálogos sobre a vida espiritual, sobre as alegrias da contemplação e da busca de santidade, a tarde já estava chegando ao fim. E São Bento decidiu retornar para o seu mosteiro. E Santa Escolástica então pede para que ele permaneça mais um tempo, para que possa ainda tirar, conversar, talvez tirar algumas dúvidas, continuar aquele tão bom diálogo sobre as coisas celestes que tanto estava fazendo bem à sua alma. Mas São Bento se negou e disse não, voltarei para o meu mosteiro. Narra então São Gregório que Santa Escolástica então intercedeu aos céus e começou, caiu uma lágrima do seu olho. Após pingar a lágrima do seu olho, como que instantaneamente
Instantaneamente, inúmeras nuvens surgiram, caiu uma grande chuva, de modo que impediu São Bento de retornar para o seu mosteiro. E ele então olha para Santa Escolástica, cessada a chuva, já de noite voltou para o seu mosteiro. Como Santa Escolástica estava perto do seu mosteiro, porque tinha ido visitá-lo, narra-se que 3 dias após essa conversa, São Bento vê uma pomba partir para o reino dos céus. E então recebe como mensagem divina de que aquela pomba, na verdade, era o sinal da alma de sua irmã, que adentrava o reino dos céus. Ele, com grande alegria, dá graças a Deus. Inclusive, essa é a oração da colecta da missa, a qual nós temos Santa Escolástica como uma pomba partindo para o reino dos céus. Vemos, no exemplo desses 2 irmãos, uma família que buscou a santidade mesmo na adversidade. Vemos a importância da oração e, sobretudo, a importância e a busca pelo silêncio. São Bento, enquanto estudava em Roma, narra-se que ficou muito aflito, porque eram grandes as suas tentações. Muitas vezes os jovens, nas suas faculdades, nos seus estudos, vão ter uma vida com tentações. Narra-se que São Bento chegou a se jogar nos espinhos em uma dada tentação contra a sua carne. E para fugir, como chamado de Deus, como vocação para fugir das tentações e, sobretudo, para se dedicar a Deus, de um modo ainda mais especial, buscou a vida monástica. Os monges são para nós essa lembrança de que precisamos nos recolher. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que quem não recolhe comigo espalha. Temos que buscar em dados momentos recolhimento. Padre, eu faço todos os anos meu recolhimento durante a quaresma. O que são 3, 4 dias diante de 365. Uma prática ótima seria a possibilidade, nem sei se todos o teriam, de fazer um pequeno recolhimento mensal. Todos os meses, escolher um dia para se dedicar à leitura, à oração, à vida de piedade. O primeiro sábado é um dia muito propício para isso. Temos a Santa Missa logo pela manhã, um dia dedicado a confissões, e também temos a adoração e bênção do Santíssimo às 5 da tarde. Então, um dia em que eu poderia fazer o meu recolhimento espiritual, e teria, com certeza, um grande efeito sobre mim. Assim buscaram fazer os santos. Se lembrar, se recordar de que eu estou num caminho de santidade e de que eu preciso me aperfeiçoar. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, e nosso Senhor Jesus Cristo pede: sede perfeitos, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Se queremos a vitória sobre defeitos, sobre problemas nas nossas vidas, não apenas uma rotina de oração, mas também, em dias especiais, escolher uma data para se dedicar a Deus, para fazer talvez um bom exame de consciência, como que um momento em que a alma pode dar um suspiro diante das coisas terrenas e cotidianas da nossa vida. E Santa Escolástica, então, também interceda por nós, interceda pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para que cada família possa seguir o exemplo dessa. 2 irmãos que buscaram a vida religiosa, 2 irmãos que buscaram a vida de oração, 2 irmãos onde a conversa era os assuntos espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.